Fazendo com a paz do Senhor. Amém. Amém. Quero agradecer, a cada um que aqui está presente, Louvado seja Deus, E dizer para os irmãos que é muito importante a gente trabalhar, com pessoas que realmente querem, são otimistas, pessoas que realmente botam as outras para cima e não para baixo. Pessoas que realmente demonstram que querem se unificar ao corpo de Cristo, Cada um trazendo uma mensagem de acordo com o coração de Deus, Eu estava ontem conversando com a irmã Eliane sobre a parceria que eu tenho com o pastor Marcos, com a diaconisa Adriana, a amizade que a gente tem com esse casal e que o diabo ele tenta investir. Só que maior que estar na nossa amizade do que estar no mundo, Então eu conversei com ela, Falei com ela que eu amo essa família, E ontem ela esteve lá em casa, esteve aqui ensaiando com a pastora as crianças, a pastora deu um suporte, A diaconisa Fátima também tem vindo, E feito a parte dela com muito carinho, Eu tenho mergulhado muito do exemplo que a diaconisa Fátima tem passado para nós. Aleluia. A irmã Jaqueline atendendo sempre nosso pedido carinhosamente, E sempre respondendo, participando, O evangelista Jorge, a esposa está trabalhando, mas atendeu o pedido, Amém. Então, de alguma certa forma, a gente às vezes não pode estar indo lá evangelizar, a gente bate um zap, um fio, e graças a Deus eles entendem e tem um carinho pela essa igreja, tem um carinho por nós. Espírito Santo. É o Paulo que está aí? Ô Paulo, seja bem-vindo, meu amado, saudade, tá? O pastor Marco está me orientando aqui, quem está aí, Está aí também o Ronald também, Amém. O Ronald também tem dado um suporte aí, tem apoiado. Então, Aleluia. Pedro Henrique também, meu parceiro, meu companheiro, Amém. Está sempre aí, fechando comigo no zap, enviando vídeo para algumas pessoas, gravando, com todo o carinho do paizão dele, Então, está aí na bateria, está querendo crescer, evoluir, Pedro é o assessor de marketing. É o assessor, sucessor, glória. assessor Assessor de marketing. assessor, Ele faz marketing da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Está aí a pastora Beatriz também, esposa, carinhosamente também, Hoje estivemos estudando, se trancamos no quarto, eu estudei umas 3, 4 vezes, fiquei fadigado de estudar, E não é fácil, irmão, a gente ruminar bastante coisas para poder passar, no final é a noiva de Cristo, E não pode ser qualquer coisa, E ontem não dormi essa noite toda, estou pernoitado. Daí a irmã direto que não deixa de dia, orou com a gente de madrugada por telefone. Também ela passou a noite em oração, A pastora Beatriz junto de nós orando, E por volta das 3 horas da manhã, eu não dormi a noite, passei a noite em oração. E na mesma hora que ela mandou a mensagem para a gente dizer: ei, pastor, eu estou acordado, pastor, eu estou acordado. Eu liguei, houve o retorno. Então isso é importante, E eu vou explicar por que para vocês, dentro do propósito que nós estudamos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, já sem perda de tempo, Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, Você que puder cooperar enviando, Tem muitas pessoas que vêem no Face, pelo YouTube, Eu não sei porque eu tenho um grupo que eu entrei de 90 mil pessoas, irmão. Eu não sei porque esse negócio do YouTube, eu não quero nem entender. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu não sei, Tem pessoas que dizem que aprendem uma coisa. Aí, o nosso objetivo maior é ganhar vidas. Amém. É que vidas sejam alcançadas.
né? Deus conhece o nosso coração, sabe a intenção. Pelo fato de eu ter um problema visual, é um meio que eu achei de enviar as pessoas, evangelizar o mundo, né? E toda a nossa nação brasileira também, né? Aonde chegar os envios, seja pelo Face, via WhatsApp, seja lá o que for, né? Que vida seja alcançada e que o nome do Senhor seja glorificado, que é o lema maior. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma, né? Então nada tem proveito algum se isso acontecer. Então eu estou procurando cuidar um pouco melhor da minha vida espiritual, da minha família, né? Hoje, por exemplo, essa é uma batalha terrível. Vocês vão entender porque existem batalhas que ocorrem. Hoje mesmo o carro morreu a bateria, a pastora queria abastecer o carro, eu tinha falado com a Aline terça-feira sem ligar o carro, falei, vai dar problema, e deu, né? E aí ela queria ir abastecer, eu falei, não, vamos para o culto, né? Vamos para o culto e depois Deus sabe o que vai fazer, se o carro vai pegar ou não, se a gente vai abastecer ou não, aí Deus é quem sabe, mas primeiro vamos buscar o reino de Deus, né? Conversei com ela entendeu, o mundo espiritual é assim, é uma guerra constante para que a gente não venha para a igreja, para que a gente não apresente os cultos racionais que Deus deve dar a Deus, né? Então, irmão, vamos ler, aquele que puder comigo, Salmo 91, só o versículo, até o versículo 5, né? Do 1, versículo 1, Salmo 91, versículo 1 até o versículo 5, para não ficar somente nas minhas explicações, palavras, a qual eu estarei aconselhando a cada um de vocês, aquele que tiver alcance do microfone, é nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, do YouTube, do Facebook, você puder dar um like, puder enviar, né? Então, para que outras pessoas sejam alcançadas, né? O nome do Senhor venha ser glorificado. Quem achou, diga eu achei. Eu achei. Quem pode se colocar de pé, né? Você que puder, e ler para mim até o versículo 5. Uma pessoa só, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de ti. Até espanto noturno, né? Obrigado. Amém. Irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito do espanto noturno. É um demônio que vaga pela madrugada, né? Um espírito que anda noturno, à noite, né? Para destruir famílias, destruir lares, destruir ministério, destruir a raça humana. Você percebe que existe um dito popular, ou um ditado, como queira, que para que as pessoas possam orar de madrugada, porque a vida é o quê? Menor. Não é esse o ditado? Sim. Por que a fila é melhor? Porque, como disse a diaconisa Adriana, disse muito bem, poucos querem pagar preço, irmão. Poucos não querem ler a Bíblia, né? Poucos não querem. O que Deus falou para Josué? Não aparte da tua boca o livro desta lei, nela medite de dia e de noite, porque ela fará prosperar os seus caminhos. Aleluia. Né? Então, mas tem muitas pessoas que não conseguem ler. Você percebe que quando a pessoa consegue ler, ela abre a boca. Espírito noturno, né? O espírito do Morfeu, chamado espírito do sono. Mas eu quero falar sobre um espírito poderoso que anda pela madrugada. Se chama Lilith. O que foi que eu disse? O espírito? Um demônio chamado Lilith. Lilith. Então esse demônio, ele atua pela madrugada. Isso você não vai ver nomes de entidade na Bíblia. São estudos
né, acerca dessas coisas. E ele tinha um cuidado com os espíritos noturnos, né? E esse demônio, ele atua na época de, quer ver um exemplo? Na época de Adão e Eva. Ele atuou na vida da mulher de Eva, né? Para que Eva se rebelasse contra Deus e pudesse usar aquilo para que Adão pudesse se rebelar. Porque Adão, ele era um Cristo naquela época, né? A primeira aliança. Então Adão, ele trazia paz, através dele seria a pessoa trazer paz para as pessoas. Então Eva, o que ela faz? O demônio entra naquela cobra, que era o que está escrito aí mesmo, pastor? Louvado seja Deus. Amém. Não. É algo que espiritual, né? É uma simbologia aquela cobra. Porque na verdade tem muitos pregadores que dizem que Adão era boi, né? Que era isso, que era aquilo, né? Mas na verdade a cobra, ela não teve relação. Samael, um demônio chamado Samael, entra na cobra. Espírito de Sanael. Então é um demônio para poder induzir Eva, tá? E para dar nó na sua cabeça, você ficar pensativo. Você acha que a cobra teve relação com Eva e dali nasceu Caim? A Bíblia vai relatar que Eva teve com Adão e concebeu um varão. Então isso está escrito em Gênesis. Se você vai ler, você vai ver que está escrito isso. O primeiro filho que ela teve, que foi Caim, foi concebido com Adão, não foi com a serpente. Então a cobra é uma simbologia. Então é um demônio que entrou naquela cobra para que pudesse causar uma rebelião. Aleluia. Esse espírito chamado Lilith, ele entra para destruir essa igreja, os pastores das igrejas, trazer a rebelião na igreja. Ele entra muitas das vezes na mulher, como entrou em Eva. E o que acontece? Para trazer discórdia, dissensão, se levantar contra líderes. Pode reparar isso, pode observar isso, né? Mas você vai ver mulheres que estão na posição. Amém. Isso não é uma questão de feminicídio, né? Que tem homem machista, né? A mulher, na verdade, ela tem um grande papel. Ela, se você percebe, a mulher muitas das vezes ela é chamada coluna da sua casa. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma participação especial. Ela muitas das vezes vê o que o homem não vê. Verdade. Né? E sendo que a Bíblia diz que a mulher é vaso frágil e o homem, ele é o cabeça da casa, né? Mas o que vai acontecer? Esse espírito chamado Lilith, ele entra para poder distorcer as coisas, trazer separação, trazer discórdias. Tem um outro também abaixo de Lilith, que se chama Jezabel. Esse espírito, para você ver, que tinha um homem chamado Nabote, ele tinha uma vinha. E quem queria a vinha de Nabote? Jezabel, não foi? Para dar para o rei Acabe, não foi isso? Então ele não quis vender. O que foi que ela fez? Mandou matar o homem.
Então é um espírito destruidor. São espíritos que andam pela madrugada para destruir. Para matar, roubar e destruir. Tem um outro espírito também abaixo de Jezabel. Qual é, pastora Beatriz? Louvado seja Deus. Amém. Espírito Santo. É um espírito chamado Atalia, né? Esses espíritos, muitas das vezes, irmãos, são deusas. Às vezes, num presépio, você vê uma mulher amamentando uma criança, né? Presépio, essas coisas. Então, a gente não vai entrar nessas questões. Tem gente que fala que muitas das vezes não tem nada a ver. E são demônios que sugam, que entram. Tem muitas igrejas que recebem isso. A gente não tem nada contra, nós não estamos aqui para citar, mas é bom a gente aprender para que a gente evite isso nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas igrejas e para nossas famílias, nossos amigos, nossas membresias, ou para quem quiser acreditar, né? Porque nem todos vão crer na nossa mensagem, no nosso estudo, né? Nem todos, né? Mas isso não tem importância. Então, você vê que tem Hollywood, você vai ver vampiros, né, que sugam, né? Isso aí é uma maquiagem da Lilith, né? São demônios que sugam, né? Sugadores de energia. Você repara que tem também aquele filme chamado, o menino chamado Harry Potter. Ele tem um olho, né, na testa. Ele é um bruxinho, faz magias, ele está contagiando muitas criançadas por aí, né? Você pode ver que tudo é magia. E vai entrando pelos filmes, são filmes famosos. São filmes que a pessoa ela vê e fala, poxa, não tem nada a ver e tal, mas aquelas coisas vai entrando dentro do lar, as pessoas vão observando, vão vendo, não tem nada a ver. Então, esses espíritos vão, através disso, entrando dentro das casas, na mente evoluindo na mente das crianças, do jovem e de quem que assiste, né? E vai evoluindo. Você já reparou, às vezes, quando você na madrugada, muitas das vezes as pessoas recebem um ataque espiritual. Eu vou falar coisas fortes aqui, tá? E é importante. E muitas das vezes nesses ataques espirituais você levanta cansado, fraco, levanta zangado, chateado, mal-humorado naquele dia. Isso é um demônio chamado Lilith, que muitas das vezes ataca. Então ele tira as forças da pessoa e ele costuma atacar às 3 horas da manhã. Às vezes a pessoa fica presa, né? Aí fala na mente, repreende na mente. E aquele espírito muitas das vezes sai. Mas enquanto muitas das vezes não sai, irmão, muitas das vezes você encontra pessoas que dormem e não acordam, que morrem de infarto. E as pessoas acham que é Deus, que foi assim que Deus chamou, mas são demônios que às vezes estavam atuando e as brechas estavam abertas. E muitas das vezes pessoas não oram, né? Pessoas acham que o normal foi a vontade de Deus, mas não foi, irmão. Não foi a vontade de Deus. Foi até a permissão, mas não a vontade. Uma coisa é Deus, é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita, agradável e perfeita. Aleluia. Né? Mas outra coisa é a permissão. Outra coisa é a permissão. Né? A pessoa dorme e não acorda porque infartou. Né? Porque aconteceu algo terrível. Né? Tem um sonzinho. Né? Então, o que vai acontecer? Eu acho que é só girar aqui. Desligou. Só girar o botãozinho. Só né? Então, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer que muitas pessoas acham que isso é normal. Por exemplo, a pessoa ela sonhou que está se relacionando com o outro, né? Muitas das vezes tem pessoas que têm sonho assim, né? E é atacado. Quando eu tenho um sonho assim, eu converso com a minha esposa, eu acordo, me abro e vou para o joelho orar, porque isso é o espírito dos demônios, da Lilith,
né? Tem um nome também que se dá, né? Santo Deus. Sucubos, incubos. Uns atacam mulheres e outros atacam os homens. Os demônios têm sexo? Não. Mas ele atua em cada um. Na mente de cada um. E a pessoa muitas das vezes ela está tendo relação, sonhos, sou eu que estou tendo relação, então é o demônio que está na mente se relacionando. E as pessoas muitas das vezes não entendem isso. Os casamentos muitas das vezes são destruídos porque as brechas estão abertas. São famílias que estão sendo destruídas porque esses demônios estão entrando nas casas, causando rebelião nos filhos, para ficar de mal com o pai ou com a mãe. E as pessoas não entendem que são demônios poderosos que atuam na madrugada. Pessoas que são até crentes, irmão, mas são atacadas, acham que é normal. Não querem aprender, não querem ouvir, acham que já sabem. O diabo está ali destruindo cada vez mais. Espíritos da doença. Tem um demônio que causa doença, né? Causa doença, epilepsia e causa doença de pele. É um demônio, uma entidade, né? A pastora, não sei se anotou ali. Ela anotou eu falei para ela anotar de acordo com o que eu estudei. Ela anotou, mas em 2 etapas no telefone foi anotar ali. Deve ter se atrapalhado um pouco, né? Achou? Então se atrapalhou mesmo. Mas tem um demônio, uma entidade, né? Que atua nesta área. Atua nesta área. Depois eu vou trazer um pouco mais de orientação. Vou falar, está falando o nome desse demônio que eu tenho, né? Foi anotado por ela que eu falei, mas ela se perdeu ali porque anotou no celular. Eu falo para ela, anota no caderno, anota do jeito que eu estou falando. Essa potestade, né? Os principados, essas coisas são, tem os astros, né? Os astros celestiais, né? Que atuam, né? Nos ares, nas regiões celestes. Não confunda com o horóscopo, né? Essa questão de signos, não confunda. Astro, né? Quando a pessoa fala os astros, aí que fala horóscopo, nada disso não. Isso aí é uma outra causa, que eu estou falando de demônios, de ações demoníacas, astros. Esses astros atuam nas regiões celestes, causando doenças, causando dissensões, brigas, né? Então, e muitas das vezes vai acontecer com a gente, né? Eu não queria ir para Macaé, orei um mês para não ir, mas tive que ir, fui aconselhado ali, fui. Eu morei um tempo numa casa em Macaé, antes de estar com a pastora Beatriz, até mesmo de conhecer a pastora Beatriz, e casar com ela. Eu morei numa casa que, depois que eu fui morar, pessoas acendiam vela, tentaram jogar raspa de defunto, de osso de defunto, para me matar, cinza, e fizeram de tudo, né? Porque eu estava incomodando, né? Aquele ambiente. E quando você incomoda, ou quando Deus tem algo com você, os demônios vão atuar para te destruir. Você vai ser um alvo a mais para que o inimigo te ataque. Às vezes você fala assim, poxa, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, estou jejuando. Qual é o problema disso? Jesus não jejuou 40 dias e 40 noites? E o texto vai dizer que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado.
E o diabo transportou ele para a Cidade Santa, para o pináculo do templo. E aí no finalzinho, de tanto ele resistir na palavra, o diabo confrontou ele na palavra, o demônio. E aí ele fugiu. Aí Jesus venceu, os anjos bem serviu. Aleluia. Né? Mas você acha que é fácil? Tem um preço a ser pago. Jesus ele foi para o monte numa madrugada de quinta-feira para sexta. E de madrugada os demônios foram atuar, foi atacar. Ele chamou 3 dos discípulos para orar. E eles oraram ou dormiram? Dormiram. Por quê? Porque a Bíblia, o texto vai dizer que tem que olhar, vigiar e depois orar. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus vai orar por 3 vezes e volta, ele estava dormindo, os discípulos. Porque os demônios estavam fazendo aquilo. Os demônios estavam atacando o espírito noturno. Estava atuando, e depois de madrugada, quem vem? Judas com alguns soldados para prender Jesus. E o espírito da morte Jesus sentiu. O espírito da madrugada, o espírito noturno. E aí a vida de Jesus foi ceifada. Mas depois do propósito, ele ressuscitou, ele foi no inferno e tomou a chave da mão da morte. Não foi isso? Ele venceu a morte. Mas foi fácil vencer o espírito noturno? Jesus, sendo Jesus? Não. Né? Precisou cumprir algumas regras dos céus. 3 dias para que ele pudesse ressuscitar. Mas só ele que poderia fazer aquilo. Era só ele que estava na incumbência daquela missão. Né? E às vezes tem coisas que acontecem com você. Eu ouvi um acontecimento que aconteceu comigo, idêntico. O espírito da coruja. A coruja é um espírito que entra. Você vê que ela anda noturno. Dizem que ela enxerga mais de noite que de dia. Não sei se Verdade. Fui estudar isso, né? E o espírito noturno, você vê que tem símbolo da coruja, essas coisas todas. Eu gosto muito de coruja, mas, né? Os inimigos aproveitam as coisas às vezes. Teve uma coruja que em frente lá de casa, eu estava com o Pedro saindo à noite, ao portão, a coruja começou a gritar, rodar, abriu a asa que o Pedro falou, né? Não dava para me ver, mas eu percebi que ela rodava para lá, ela ia para lá, que minha audição captava, ela indo para cá, né? Para o lado esquerdo, para o lado direito, cercando a gente, né? E aquela coruja ficava ali direto, cantava a noite toda numa árvore que tem lá do lado de casa, Macaé, e era um pouco meio assombroso, né? Eu arrepiava, às vezes mas eu não tinha esse entendimento, irmão. Eu até então não tinha esse entendimento. E depois que eu comecei a me basear em alguns acontecimentos, testemunho idêntico, comecei a analisar, estudar, e foi verificar. Depois disso as coisas começaram a acontecer, umas coisas ruins. As coisas ruins começaram a acontecer, irmão. E às vezes a gente não percebe. Era o carro dando problema, era a criança ficando doente, né? Era problema às vezes de doença, era problema disso, daquilo, mas era o que? Os espíritos noturnos. Que muitas das vezes a gente temos que enfrentar em oração, porque a luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, potestades que habitam na região celeste. Né? Então, muitas das vezes é um preço a ser pago. O que Jesus disse? Orar sem cessar. A oração dos justos, ela pode muito em seus efeitos. O que Deus falou para Jeremias? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Eu, antes de conhecer isso, já conheci na pastora, né? Essa coruja.
Mas antes de conhecer a pastora, eu saí, eu estava com a visão ficando ruim já, lá em Macaé. Vim de Macaé para Jardim Catarina e eu deitei assim, repostei na poltrona do ônibus e fechei o olho e já tive uma visão. Vi uma visão com um homem, né? Eu não vou falar por questão de ética, né? Preservar a imagem. E esse homem, ele ligou, depois que eu tive a visão, eu mostrei para uma pessoa assim, do meu lado, que visualizou o telefone. Eu disse, eu não vou atender o telefone, não estou sentindo. Estava me ligando, ligou para mais de umas 30 vezes. Eu não atendi. Eu sabia que essa pessoa estava fazendo algo contra mim, através de outro. Irmãos, quando eu chego num lugar chamado Jardim Catarina com as bolsas de viagem, tinha um barracão, era final de ano. Vamos passar o Réveillon lá, fui passar lá numa casa, e aí tinha um barracão, irmão, de um conhecido, né, que me chamou ali para cumprimentar ele. Eu falei, vou botar minha bolsa de viagem nele. Ele estava vendendo fogos, muitos fogos de artifício, bombas, né, tudo mais, e a rua estava cheia. Tinha uma Kombi de um lado, um caminhão de outro, né? E ali, quando eu entrei dentro de uma vila, se eu não me engano, eu acho que a quarta casa eu entrei ou quinta, e aí me deram uma rabanada para comer. Eu botei a bolsa, ele, caramba, já acabei de chegar, eu estou comendo rabanada e tal. E aquilo me segurou ali dentro. Irmão, só deu tempo de dar uma mordida na rabanada. Parecia a Terceira Guerra Mundial. Começou a explosão dali, daqui. Ali entrou gente desesperada correndo, falando que fulano da barraca morreu. Morreu. Desesperado, foi pro final da casa. Não tinha só um muro para pular. Eu pensei várias vezes em pular, pulo. O negócio foi feio. Eu falei, vou ficar aqui dentro, eu não sei lá. Vai que um troço desse cai. Eu não sei de onde está vindo, não sei o que é isso. Mas muita explosão, irmão, muita explosão mesmo. Cada barulho pior do que o outro. Um eco ensurdecedor, era apavorante. As pessoas entravam correndo dentro das casas apavoradas, dentro da vila. Fulano morreu. Né? Então foi feita uma armadilha, uma ação contra mim. Esse demônio, na verdade, queria me matar, irmão. Como eu disse antes, jogaram osso de cemitério, para falar dos vários ossos secos aqui, eu lembrei, né? E pelo pastor Marcos, né? E jogaram osso de cemitério, irmão, cinza, para me matar. A pessoa queria me matar, fazer de tudo, né? E ali, depois que acabou mesmo, ficou eu não sei quantos minutos de terror. Aquilo foi um terror total, irmão. Foi um terror total. E eu sem saber se morreu alguém, se não morreu, se não morreu, foi um troço meio. Aí depois, quando o cidadão apareceu lá, aí, graças a Deus ele está vivo, deixa eu ver se está inteiro e tal. E aí o Espírito Santo falou em meu coração, na verdade era você que era para morrer se você estivesse ali. Porque eu não estava enxergando direito, eu ia ficar, todo mundo ia correr e as bombas explodiam em cima. Eu ia explodir, né? Na verdade. Né? Ele me chamou para falar com ele na barraca e na verdade todos iam correr, como correu todo mundo. Na hora cada um por si, né? Salve-se quem puder, um pulou o muro, outro pulou casa, outro entrou debaixo do caminhão. O vidro da Kombi que estava lá na frente explodiu, estourou. Telhado das pessoas de Brasilite estourou, foi pelos ares. Foi um troço terrível. A barraca pegou fogo, porque ele soltou fogos, aí caiu um aceso em cima da barraca que era coberto com plástico. E aquele plástico formou um pinga-pinga, né? E pingando em cima dos fogos, foi fogos para tudo quanto é lado. Acabou com o barracão de fogos. Era muito fogos, irmão. E você percebe que isso são demônios que atuam para destruir, né? E se a gente não estiver orando, antes de orar, olhando e vigiando, irmão, o diabo arma a situação, irmão. Verdade. Acusações, né, que são feitas, armadilhas. Quem lembra aí da mulher de Potifar que disse que José tentou estuprar ela? Quem conhece essa história?
Amém. E José não fez nada disso que o texto diz que ele não fez, que ele era uma pessoa íntegra, né? Que foi inocentado. Mas ela acusou. Então são demônios, filhos da Jezabel, né? São espíritos noturnos, irmão. Então são as armadilhas que são feitas e Deus vai avisando. Deus vai orientando através da sua palavra. Muitas das vezes a pessoa, ela, na igreja, ela já não está orando mais. Tudo discorda que o irmão, não vou com fulano, não vou com ciclano. São demônios, irmão. São demônios. Faz a pessoa, ela não se dá bem com A, com B. E quando for morar no céu? Você vai escolher quem vai entrar no céu ou Deus que vai escolher? Amém. Quem é? Somos nós que escolhem ou é Deus? É Deus. Então, aqui é um pedaço do céu, a igreja é um pedaço do céu. Se as pessoas escolherem com quem ela vai congregar, onde ela vai congregar, as pessoas, na verdade, eu acredito que elas devem congregar onde ela se sente bem. Amém. Não está se sentindo bem? Tem igreja ali que é aberta, né, pastor Marco? Mas só vai saber se a pessoa ela tem estrutura, que não é qualquer um para dirigir uma igreja tem estrutura. Por que muitas portas se fecham, como o pastor Marco disse? Porque existem pessoas que entram pela janela. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 19 vai falar dos 7 filhos de Seva. Ele viu Paulo expulsando os demônios, ele quis fazer a mesma coisa. Em nome do Jesus que Paulo prega, saia dele. Levaram uma coça, rasgaram as vestimentas deles todas, os vendedores ambulantes, só porque era filho de sacerdote. Então tem pessoas que acham que elas têm a capacidade de entrar por aí, orando um, orando o outro, não sabe o que a pessoa está passando, se ela está em rebeldia. Verdade. Não sabe se a pessoa, qual é a religião dela, se ela quer, se ela não quer. Só para você ter ideia, um dia eu fui orar por uma pessoa, que um pastor, que eu estava na companhia na época, e com uma equipe, pediu para mim orar, eu fui orar para obedecer ele. E eu comecei a orar, a moça botou o dedo no meu rosto e disse, está repreendido em nome de Jesus. Me repreendeu, irmão. Né? Repreendeu uma autoridade, pessoas que, rebelde. Eu quero que vocês orem para me aposentar, não para me curar. Ela preferia ficar com a doença espiritual maligna que o demônio colocou nela, né? Então você percebe que tem pessoas assim, irmão, elas preferem ficar com o demônio, preferem ficar na rebelião, na rebeldia, afronta os pastores, os líderes, né? Eu quero te dizer que esse espírito chamado Lilith, ele não sai com oração, com reza, não sai com nada disso. Ele só sai se tiver um profeta que possa entender e derrotar ele. Então ele automaticamente ele se desfaz. Ele vai autoridade profética, porque tem 5 ministérios. No capítulo 4 de Efésios, versos 11, vai dizer que um foi chamado para apóstolo, que é o dedo polegar, um para profeta, um para evangelista, outro para pastor e outro para doutor. Aleluia. Então o ministério é profético. Se tiver um profeta, esse demônio ele é desfeito. Então esse demônio muitas das vezes quer destruir os pastores, as igrejas. Você percebe que muitos pastores estão ficando doentes. Problema de visão como eu fui entender isso por quê? Porque muitas das vezes a gente luta despreparado. E as doenças às vezes ela vem por aborrecimento, por tristeza do passado que vem do coração. Verdade. E às vezes cria-se uma enfermidade. E muitas das vezes a gente, para ser curada, era difícil. Santo Deus. Mas a gente vai deixar de ser salvo por isso? Não. Por quê? Porque até no encontro com Deus foi falado. Eu estava magoado com 2 pessoas. E ele disse que era questão de casa e ministério, o pastor lá da onde eu fui, da encontro com Deus. Não deixou ninguém ficar comigo. Parecia que ele sabia até o que era e quem era. Então, irmãos, era ministério em casa. Eu estava com um problema.
dentro da casa que eu estava, né, que não era bem antes de eu conhecer a pastora Beatriz, e dentro do ministério. O pastor fazia reunião sem me consultar e falando a meu respeito. Isso primeiro que é antiético, irmão. Jamais a gente se deve falar de alguém na ausência, principalmente sendo algo que pode prejudicar a pessoa. A pessoa tem que ter testemunha, ela tem que ter defesa. Quando é um elogio, tudo bem, né, pastor Marcos? Né, Diaconia Adriana? Amém. Aí a gente gosta, né? Poxa, fulano falou bem de tudo. Cara, você tá bem na vida. Isso é legal, né, irmã Eliana? Isso é gostoso quando a gente fala. Principalmente das pessoas que a gente ama, com defeito ou sem defeito. Né? É porque a gente precisa ter a mente de Cristo, como a irmã Eliane disse. Né? A minha esposa é uma pessoa que ela dificilmente fala de alguém, irmão. A minha esposa, ela tem boca que quase não fala. Ela vira para mim às vezes e fala, eu te amo. Olha, aí eu fico feliz, né? Aí eu fico derretido, né? Né? E a gente enfrenta a batalha junto, enfrentamos. Então nos enfrentamos com crianças, com o ser humano. A gente tem que dar conta de ir para o médico, o trabalho dela que ela cuida de criança, né? A gente trabalha com igreja, com pessoas, com vidas, são mentes diferentes. A mente do ser humano é um campo de batalha, né? O nosso dia a dia é carro é igual a família, a gente tem que ter cuidado porque ele leva a vida da gente. Verdade. Né? Para onde a gente vai. E um descuido pode ser fatal, né, pastor Marcos? Foi lá no meio. Né? Então, um descuido pode ser fatal. É verdade. Né? Se a pessoa não olhar se tem óleo, se tem água no radiador, se o óleo de freio está bom, se não está, se os pneus estão bons, se está balançando, se o volante está meio esquisito, farol, se está aceso, se está apagado. Né? Então, isso tudo a gente tem que ter vigilância, irmãos. As coisas não é nada de qualquer maneira. Nada a gente pode fazer de qualquer maneira. A irmã Eliane hoje percebeu algo, eu mandei correndo. Ela percebeu, né, até quero parabenizar, né, pela correção, né, eu enviei alguns vídeos, depois apaguei para todos, mas alguns tem aquele aplicativo que fica lá, né? E ela falou, pastor, o senhor esqueceu de anotar o endereço. Eu fui rapidinho, gravei outro e mandei, né, para algumas pessoas. Amém. E graças a Deus todos que eu mandei estão aqui. Né? Menos a diaconisa Cristina, falei que era importante ela vir, ela está enfrentando a batalha também, que são minhas irmãs. Então tem muitas pessoas que estão enfrentando batalha e às vezes pensam que é normal. Tem coisas que não são normal. A gente tem que ter uma busca constante, revestir das armaduras do Senhor, Efésios 6:11, e a gente tem que saber como revestir-se. Não é fácil, não é de qualquer maneira, não é chegar no monte, orei, já estou revestido. Não é assim. Eu fui na igreja, hoje eu estou revestido. O diabo é o derrotado. A gente às vezes tem que saber com quem a gente estamos falando. Se o diabo fosse derrotado, por que ele fez isso ou aquilo com Jesus? O diabo é derrotado? Sim. Mas a gente tem que saber como traduzir isso, irmão. Porque muitas das vezes ele se torna vencedor. Por que ele se torna vencedor? Porque as pessoas dão brecha. E aí as pessoas muitas das vezes vão para onde? Para o mesmo lugar que ele vai. Aí esse cidadão que foi para o inferno, pode dizer que o diabo é derrotado? Não. Hã? Não. Quem concorda com isso? Amém. Quem está entendendo? Amém. Então, não é fácil falar com o diabo, não pode ser de qualquer maneira. A gente sabe que ele foi condenado com Cristo, mas a maioria das pessoas que ele puder levar junto com ele para o inferno, ele vai levar, irmão. Por quê? Porque o inferno não foi constituído para homens, mas foi para o diabo e os demônios, os anjos caídos. O ser humano que vai para lá vai ser por intrusão, por desobediência, por rebeldia, por desobedecer autoridades, por não guardar os mandamentos, por não ter compromisso com a verdade, com as escrituras sagradas. Então, é assim que deve ser traduzido, dessa forma.
Porque tem muita gente aí, irmão, crente, dizendo que o diabo é derrotado, mas muitas das vezes tá... A Bíblia diz que se for possível até os escolhidos serem enganados. Santo Deus. Então vai para um lugar que não deveria ir. Muitas pessoas, por que a Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Pregadores que ganharam muitas almas. A gente precisa olhar as coisas de Deus de uma forma diferente, irmão. Tampar as brechas. Quando a gente estava estudando para fazer casamentos, não é fácil fazer casamento. O diabo se levanta, esse espírito da Lilith. E tem um outro espírito também que entra para destruir, para botar a pessoa que ela não se case, né? Para ela não se casar. Porque quando as pessoas casam, ela vai escolher a pessoa certa, ela vai orar a Deus para confirmar, porque não existe profecia para casamentos. Então o diabo às vezes tenta confundir a mente, né? Quando as pessoas buscam a Deus, ela pede uma resposta, muitas das vezes as pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Muitas das vezes quando pessoas chegam para mim e pedem um conselho, pastor, o que você acha de eu ficar com fulano? Eu viro para esse tipo de pessoa e eu digo o seguinte: você tem que analisar a vida dele, se ele trabalha, trabalhador, se ele obedece os pais, né? Se ele obedece os pais e se ele tem compromisso com Deus, com a verdade. Amém. Né? Que é em primeiro plano. Por que, pastor? Porque se for trabalhador, você vai passar necessidade. Pode até ficar desempregado se faltar, mas ele vai conseguir um emprego rápido. Ele vai lutar para isso. Quem concorda comigo? Amém. O armário vai ficar até, às vezes, meio vazio, mas no dia seguinte o choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Aleluia. Porque a pessoa já está no DNA dela, ela é trabalhadora, ela não fica parada. Principalmente quando ela tem um companheiro que depende dela, ou dele, né? Aí, por que eu devo analisar se obedece os pais? Para que ela não vá para o cemitério mais cedo. Porque o espírito que não obedece os pais, no dia de vida dele, duram muito ou pouco na terra? Duram um pouco na terra. Quem concorda comigo? Aleluia. Então, e por que a pessoa tem que ter responsabilidade com as coisas de Deus? Porque a Bíblia diz: mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Eu deixei para falar por último, para vocês não esquecerem eu. Vai ficar gravado na tábua do meu e do seu coração, né? Porque isso é em primeiro lugar, é primeiro plano, né? Então existe muitas das vezes, irmão, conselheiros que vão aconselhar, por mais que as pessoas elas têm que saber para tratar com carinho. Ah, pastor, mas eu tenho um companheiro, mas eu não sou casado, eu não sou casado. Ore a Deus para que Deus ele possa realizar os seus sonhos. Aleluia. Para que Deus possa mudar a mente. Porque a pessoa ela tem que ter personalidade. Ah, eu vou casar com uma pessoa que sai e fica assim, fica assado. Vai ter problemas. Então a pessoa às vezes fica. Você nunca vai ouvir um pastor falar separa. Porque o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então não pode se dizer para um pastor da igreja, para a pessoa separar. Ele vai orar para a pessoa, né? Vai orar para que a pessoa ela mude a sua mentalidade. Porque os espíritos torcem. O que Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nas cartas aos Corintianos? Nos quais os deuses desse século têm cegado o entendimento dos incrédulos, para que a luz de Cristo não resplandeça sobre eles. Cegado o entendimento, a mente enxerga. A mente enxerga. Quando a gente entende a palavra de Deus, a nossa mente passa a enxergar. E o diabo ele tenta cegar esse entendimento. Ele tenta fazer com que a palavra de Deus ela fica
ofuscada, a pessoa não entenda da forma que precisa ser entendida. Então muitos casamentos vão por água abaixo porque as pessoas querem botar um culpado. O culpado é ele que ele fez isso, o culpado é ela, né? E muitas das vezes as orações são interrompidas. Lembra que eu falei para você que muitas das vezes a mulher não como feminicídio, porque isso é contra a lei, isso é processo, mas muitas das vezes eu vou dizer para você, a mulherada agora vai gostar, eu acredito nisso, que muitas das vezes as mulheres, elas são mais atacadas e elas muitas das vezes têm que se tornar uma coluna da sua casa, orar mais, porque ela tem uma visão mais ampla às vezes do que o homem. Amém. Às vezes ela evolui mais. Você vai ver em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, se eu não me engano, aos maridos, para ser cordiais com as suas mulheres, porque é vaso frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, a pessoa vai brigar com a esposa, vai discordar, ela quer ver uma novela, ele quer ver o futebol. Tem que haver uma concordância. Porque senão esse espírito da discórdia, esse demônio que atua, ele vai atuar para destruir. Só tem uma televisão, a mulher quer ver novela, o homem quer ver futebol. Então tem que ter acordo. Hoje você assiste a novela, vou deixar, porque é primeiras damas, depois os cavaleiros. Né? Aí no outro dia você quer sair para eles, você vai deixar eu assistir meu futebol, né? Então tem que ter concordância, irmãos. A não ser que a mulher, junto com o marido, goste de futebol também, né, irmã Eliane? Ou os dois gostam de novela, né? Para você é futebol, né? Para muitos é novela, né? Então, tem que analisar esses fatos, irmão, senão os demônios, eles aproveitam dessas coisas, que são brechas que são abertas. Então, esses demônios que atuam noturno, né? Mas quando a pessoa entende, poxa, eu estou chateado, minha família não tem nada a ver com isso. Aí eu falo, filha, eu não estou bem hoje não. Pede as crianças, conversa com as crianças. E obrigado, pastor. E o que vai acontecer? A gente tem que ter cautela. Eu falo com a pastora e ela entende. E quando eu percebo que ela não está bem também, eu falo com as crianças, falo, filha, eu estou percebendo que você não está bem, vou deixar você quietinha. Então são acordos para que o casamento não seja destruído, irmãos. A igreja também tem que ter isso, mas muitos não entendem e acabam saindo. Deixa de falar para o pastor, falar para a torcida do Flamengo sabe, mas não tem coragem de falar para o pastor sair da igreja, né? Mas quando vem para a igreja, o pastor tem que apresentar, o pastor tem que elogiar, né, Deus Adriana? Verdade. Né? Tem que elogiar, senão fulano gosta mais do pastor Marco, gosta mais de não sei quem, né? Do que de mim, né? Então cria-se um ciúme, mas isso tudo é o quê? O espírito do Lilith, da Lilith, os demônios que atuam no turno, na madrugada, a pessoa não está orando, ela já vê chifre na cabeça do cavalo, né? Ela vai ver chifre na cabeça do cavalo, porque os demônios vão atuar e vai fazer ela ver coisas que não está acontecendo, que não é. Aí sai do ministério, retada, vai para o rabo da fila, a não ser que encontre um pastor por aí, que gosta de abraçar as pessoas que não sabem o que aconteceu com a vida dele ou dela e bota no altar, como eu fiz muitas vezes, mas a partir de hoje nós não vamos fazer, né, pastor Marco? Amém. Né, Diaconia Adriana? Né, pastora Beatriz? Vamos trabalhar com aquele que quer. Quer não queira, bacalhau bandeira. A gente não vamos mais forçar a barra com essas coisas. Eu sempre chorei pela pessoa que saiu, sofro. Falei, não, Deus, não vou aceitar, isso é um diabo. Eu não sou profeta chorão. Jeremias chorou para lá, eu não. Não quero ficar chorando mais por ninguém, não. Eu quero ter paz na minha consciência, no meu coração. Aleluia. Ter misericórdia com as pessoas, amar o meu próximo, orar pelos meus inimigos e bem dizer aqueles que me maldizem.
É isso que eu quero fazer a partir de hoje. Eu quero mudar a minha vida antes de eu mudar das pessoas. Aleluia. Porque para mim tirar a trave do meu olho, do olho do meu irmão, eu preciso tirar o cisco do meu. Ou vice-versa. Então não adianta eu querer ver as pessoas crescer, portas se abrir, ela vitoriosa, e as portas se fechando para mim, porque eu estou fazendo a minha vontade e não a de Deus. Santo Deus. Então está na hora da gente mudar a nossa concepção, entender que existem demônios e existe coisa que é só oração. Existe coisa que às vezes nem tudo você vai conseguir, nem tudo. Mas saiba de uma coisa, a gente precisa aprender a deleitar no Senhor, que Ele vai realizar o desejo do nosso coração. Aprender a agradar a Deus, aprender a buscar Ele. Porque quando a gente buscar, a palavra dele diz em Jeremias 29, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então a gente vai achar Deus, a gente vai encontrar com Ele quando a gente buscar de todo o coração. Amém? Então é isso que eu quero passar para a igreja, é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu não quero infartar por causa de irmão, por causa de disse que não disse, por causa de A ou de B, que eu provar. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso, nem você. O seu negócio é com Deus. O nosso negócio é com Deus em primeiro lugar. A gente não precisa provar nada para ninguém. A gente precisa provar para Deus. Deus ele vai mostrar quem a gente somos, qual é a nossa verdadeira identidade. Não adianta a gente falar X quando a pessoa entende S. Porque a gente, enquanto mais mexer, mais vai piorar a situação. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos orar. Quero agradecer a cada um de vocês que teve paciência. Aleluia! Que teve boas intenções, que veio aqui para fazer a sua parte. Tenho certeza que aqueles que vão ser alcançados lá, no nome de Jesus, no nome do Senhor, a gente vai ouvir pessoas mudando, dando testemunho. Eu quero ir lá naquela igreja, eu quero saber quem é esse pastor, quem é esses irmãos. Não quero ficar nessa igreja, os irmãos são legais, Então as pessoas vão entender, porque a gente temos que ser o que a gente somos. Não a gente ser uma coisa e depois ter outra personalidade. Falar para o pastor que vai ficar na igreja e depois falar para outros que vai sair. Ouvir querendo primeiros lugares, como fazia os publicanos, que nos primeiros lugares, Então, às vezes é mais fácil a gente sentar no último banquinho, a não ser aquele que foi chamado, que tem toda a liberdade de estar na primeira cadeira. Aí esse sim que foi concedido deve estar, agora quanto aquele que não foi, deve ter ali a sua consciência em dia com Deus. Mas vamos orar. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Quero ver aquele que vai estar orando a partir de hoje, você que vai ouvir, você que está ouvindo aqui hoje, que vai orar a partir das 3 horas da manhã, combatendo esses espíritos junto conosco. Quem sabe Deus não está te despertando para uma grande obra. Claro que a gente não vai sair orando por qualquer um se a gente não tiver capacidade, se a gente não tiver base para fazer isso. Muitas das vezes a gente pega a prova com as nossas mãos, porque a gente não, às vezes não fomos chamados para tal coisa. Muitas das vezes as pessoas estão abrindo portas, estão fazendo coisas que não é para ela fazer. Então existem pessoas preparadas, capacitadas, como nós, como eu, como você, que sabe até onde a gente pode ir, sabe até o que a gente pode fazer com carinho, com respeito, sem atropelo, mas tudo na direção do Senhor. Vamos orar, Senhor Deus. Queremos agradecer, Pai, que esta palavra vá e produza resultado ao qual o Senhor tem nos enviado. Que as pessoas sejam alcançadas, que esses espíritos sejam destronados. Essa pessoa que não ora mais, que volte a orar. Essa pessoa que se afastou da casa do Senhor, ó Deus, que ela volte aos caminhos do Senhor, do lugar que ela estava, que ela se reconcilie, que ela se conserte, porque a tua palavra diz, relata, Senhor, que até para dar uma oferta, o dízimo tem que deixar a sua oferta no altar e se reconciliar com o seu irmão, Pai. Então que essa pessoa se conserte, que nós venhamos consertar os nossos altares, que nós viemos, Pai, vivificar a nossa vida em Cristo, que nós venhamos olhar para nós
Pai, vai, Senhor, e quebra, Senhor, toda a entidade maligna. Vai destornando Satanás, destornando, Pai, esse espírito maligno e dando vitória para a sua igreja, Pai. Amém. Pai, faça isso conforme a sua vontade e conforme o seu querer. É isso que nós pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Reflita aquele louvor que diz que a sua palavra é luz para os teus caminhos, né? Para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? Glória a Deus. Então, como o orvalho que desce pela folha seca, né? Então, assim a palavra do Senhor. Então, que você receba a graça, receba a paz, receba a união no seu casamento, com a sua família, que você seja uma pessoa próspera em Deus, na presença do Senhor, seja iluminada e que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. De volta aqui ao pastor Paulo, Marcos, vamos receber o pastor Marcos em nome de Jesus com as palmas mais uma vez.